Saudações, saudações imperiais. Eu tô aqui hoje pra partilhar com vocês aqui uma notícia muito legal, muito maneira mesmo, que é o StarWars.com lançou recentemente, dia 14, então tem o que, uns 2, 3 dias mais ou menos aí, que a programação oficial da Star Wars Celebration desse ano do Japão, aqui nos dias 18 a 20 de abril. Ou seja, 3 dias aí de comemoração ao nome e à marca de Star Wars, enquanto Star Wars está fazendo 48 anos. É engraçado porque assim, a gente vai descobrir algumas coisas aqui que a gente já comentou aqui na Rádio Imperial, a gente já cobriu, tanto no nosso quadro de rumores, quanto também de notícias, a gente também, umas palhinhas aí que a gente dá em live, outra, então assim, é muito da hora. Obviamente, se você estiver se perguntando o que é Star Wars Celebration, basicamente é uma celebração de Star Wars em termos literais. É um evento onde as pessoas estão lá para comemorar Star Wars e olhar tanto para o futuro quanto para o passado. Então a gente vai ter as nossas retrospectivas, a gente vai ter nossos anúncios também de filme, de série, de animação. Além disso também de contar com várias entrevistas com convidados da saga, atores, seja produtores, seja aqueles caras que ficam sendo artistas conceituais ou então os mesmos caras que fazem as maquetes, os efeitos visuais e por aí vai. Uma coisa muito da hora que eu acho na Star Wars Celebration é que você vê mais além dos atores, você vê como os filmes são feitos, para aqueles obviamente que se interessam naquilo, né, em toda a produção hollywoodiana da coisa e por aí vai. Então é muito interessante, é muito da hora você ter um evento assim onde não só os atores, não só Hollywood é comemorado, que nem os Oscars, por exemplo, né, embora eles tenham aquele palhinha de efeitos visuais, mas Star Wars Celebration é um pouco muito maior do que isso tudo para Star Wars. E claro, entrevista com vários convidados da saga, né, no tapete lá vermelho, né, na famosa poltronona lá de entrevistas de Star Wars, que é Rosario Dawson, Mads Mikkelsen, Oscar Isaac, o Diego Luna, Manny Jacinto, Ashley Eckstein, Harry Christensen e também Anthony Daniels. É claro, esses aqui não são os únicos convidados que serão entrevistados, tem convidados surpresas também, a gente lembra do Harrison Ford, que apareceu quando estava anunciando aí o filme do Indiana Jones. Mas uma coisa da hora é o seguinte, temos programação, como eu falei, começando 18 de abril. A gente aqui vai ser basicamente transmitido em 2 palcos, tá? Que no caso é o Hall de Eventos Makuhari, tá? Que é no Japão. E aqui você tem o Hall 6, que é o palco da Galáxia, e o Hall 4, que é o palco Só Gêmeos, tá? Então, geralmente assim, a gente tem transmissões que são alternadas, às vezes você mostra o canal StarWars.com, ele mostra uma palhinha aqui do que aconteceu nesse painel e depois lança. Eu acho muito interessante a dinâmica assim de toda a Celebration, e o interessante é que mais e mais as pessoas não perdem anúncios muito importantes e trailers muito importantes também. É claro que é importante a gente dizer que precisam de coisas que são exclusivas do evento, então tem coisas que não podem ser lançadas no mesmo momento que estreia, a gente fica esperando, mas a gente espera que a primeira coisa que é mostrada é o filme The Mandalorian e Grogu, e a gente vai ter um trailer, né, como tá dizendo, né, convidados especiais, Jon Favreau, Dave Filoni no palco, para dizer o que é que vai vir aí em 2026 para as telonas aí, dia 18 de abril, na sexta-feira, que vai ser o painel que basicamente começa aí essa Celebration de Star Wars depois da abertura oficial. A gente tem o painel de Star Wars da Hasbro, seja colecionáveis, Black Series, Vintage Collection, para os que estão interessados aí, lançamentos e por aí vai. A gente tem também a Manga Mania, né, obviamente Japão, mangás, muito popular, então não teria por que eles não comentarem sobre isso, né, então vai ser no palco Galaxy aqui também. Claro, Star Wars e mangá começaram a explorar isso muito com Alta República, o mangá Edge of Balance mesmo, que o pessoal disse que é fantástico, inclusive, né, então tem muita coisa, é muito da hora para ser explorado, e também aquela influência também que a gente vê em Visions, que também vai ter painel, então vai ser muito da hora ver como isso, né, meio que Star Wars está começando a experimentar com esse estilo de arte mais oriental, e experimentou em Visions e deu muito bem, e vai pro mangá e também deu muito bem. Então é muito da hora você ver essa parada se concretizando aí nesse estilo de animação e nesse estilo de artistas também. Claro, a gente tem Star Wars Visions aqui também, volume 1 e 2, o painel de Star Wars Visions volume 1 e 2, dizendo que vai ter surpresas. Aí também tem o painel da Light and Magic aqui, que dispensa apresentações, um documentário muito bacana, então confiram aí se você tiver, que basicamente é um deep dive, né, tipo assim, indo mais a fundo ali do que o documentário que foi. E aqui a gente tem também um painel sobre o publishing da Lucasfilm, ou seja, as coisas que serão lançadas, seja da prequel, da sequel, em formato de livro, também de HQs, né? Então a gente tem essa parada aí desse publishing aí pra muita galera que também tá querendo saber o final da saga Alta República que começou
e vai finalizar aí nessa fase 3 e também outras coisas que, né, vão ser livros lançados, HQs lançadas para expandir esse universo Star Wars aí. Claro, a gente também tem a cultura, contando a história através das culturas, né? Então, Star Wars e Japão. Então, é claro, né? Você tem toda a ideia do Kurosawa, né? É claro, né? Como o Dave Filoni gosta de falar, e que o George Lucas também era inspirado em Kurosawa e por aí vai. Então, é claro que esses dois sempre caminharam juntos, né? Então, é muito da hora. Aí, é claro, a gente tem a animação, 20 anos do departamento de animação da Lucasfilm, que tá lá com o Dave Filoni, a Tena Portillo, né, que a gente conhece com muitos nomes aí, The Bad Batch, Resistance, Rebels, The Clone Wars, obviamente, tá? E, é claro, ele fala aqui, ó, vemos o que essas histórias criticamente aclamadas, a retrospectiva, mas também a gente inclui uma sneak peek, ou seja, uma olhada para o que está por vir. E foi interessante que justamente um desses painéis comemorativos aí para The Clone Wars foi quando o Dave Filoni anunciou que teria essas histórias aí, o Tales of the Jedi. Então, claro, a gente pode esperar alguma coisa aí, uma próxima animação. A gente sabe que Star Wars está carecendo de animação agora que The Bad Batch acabou. Então agora a gente vai para essa nossa próxima era aí de Star Wars nas animações que não são spin-offs, por assim dizer, ou seja, não são animações à parte. Você pode ter Star Wars Vision, Star Wars Tales, mas você precisa ter aquele meinho ali para complementar aquele núcleo, né, e aquela coisa principal ali para fazer, que nem Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels e The Bad Batch também foi com suas temporadas aí. A gente também tem os modelos plásticos expandindo a galáxia de Star Wars, basicamente mesma coisa, né, Bandai Spirits, né, Planning and Production, time de design, vai introduzir novos produtos limitados, então muito merchandising assim para quem liga mesmo, sabe? E claro, o Doug Chiang, o cara que, né, o vice-presidente, diretor de design executivo, Doug Chiang, que todo mundo tá careca de saber, ajudou o George Lucas com as prequels, se inspirando no Ralph McQuarrie. Se você sabe que Ralph McQuarrie, ele é o cara que influenciou muito George Lucas, deu muita influência pro George Lucas, contribuiu muito pra Star Wars, Doug Chiang é esse o cara, ele é tipo o Ralph McQuarrie das prequels, tá? E basicamente você tem aqui o mundo de Skeleton Crew. É muito da hora você ver as histórias, os efeitos assim de produção, ver como ele se inspirou em outras coisas para criar certos elementos também ali. Então é muito da hora você ver um painel aí do Doug Chiang. E no sábado aqui a gente tem um painel de Andor. Eu acho que isso daqui com certeza vai ser um showcase aí do primeiro episódio de Andor, então uma prévia aí pra galera que tá lá no palco mesmo, porque Andor em si lança dia 22 de abril, ou seja, 3 dias depois aí, tá, desse painel, e vai ter atores, tem o Diego Luna, provavelmente vai ter essa galera aí que vai, né, reprisar o papel aí da primeira temporada, você vai ter o Stellan Skarsgård, que vai ser o Luta Israel, a Genevieve O'Reilly também, né, o Ben Mendelsohn, que também não estava afastado como diretor Krennic, então assim, eles vão dar essa palhinha aí, tá, obviamente não vão revelar muito spoiler, porque vai ser o hype do momento. A gente também tem a Ahsoka aqui, Dave Filoni, convidados especiais, muito provavelmente o anúncio da segunda temporada de Ahsoka, um trailer, um teaser, uma imagem, alguma coisa do tipo. A gente sabe que estão trabalhando em relação a isso, então já foi anunciado há muito tempo uma segunda temporada de Ahsoka, então nada de diferente aqui. A Masterclass Doug Chiang tá trabalhando no departamento de arte de Star Wars, basicamente mais um painel Doug Chiang clássico, muito da hora. Isso daqui é muito curioso, conversando com Oscar Isaac. Oscar Isaac que meio que falou que não estava muito afim de retornar para a franquia Star Wars e por aí vai, mas é interessante dizer que eles estão fazendo alguma coisa 10 anos depois que Force Awakens, o Despertar da Força, estreou, então esse painel aqui é muito mais comemorativo do que qualquer coisa. Eu não vi nada do tipo comemorativo de A Vingança do Sith ou comemorativo a nível de O Despertar da Força, fora isso. Não sei se a Daisy Ridley vai estar presente, não sei se vai ser um painel surpresa, não sei se vai ter alguma coisa, mas a gente sabe que o Hayden Christensen vai estar lá, né? Vai ter o Anthony Daniels, então tipo, bora ver aí o que é que vai sair, se vai ter um painel comemorativo aí desses filmes em si, que não seja somente o Oscar Isaac, um outro ator conversando uns com os outros, tá? Aí depois disso a gente tem mais um pouquinho de retrospectiva, que é basicamente o Cerco de Mandalore, o arco final aí da animação The Clone Wars. Basicamente aqui com certeza você vai ter a Ashley Eckstein aparecendo, contando alguma historinha engraçada, que é a voz da Ahsoka, né? Provavelmente a galera de The Clone Wars, tipo de Bradley Baker, que são os clones, o cara que é o Matt Lanter também, que é o Anakin Skywalker, o James Arnold Taylor, que é o Obi-Wan.
eles são muito envolvidos na comunidade, sempre estão aí fazendo painel de The Clone Wars e tal. Então, não sei, às vezes eles vão aparecer no painel, né, e por aí vai. Painel dos desenvolvedores da Bit Reactor, é claro, Lucasfilm Games, que é esse umbrella aí dos jogos de Star Wars, e também da Respawn Entertainment, que é quem faz Jedi, a franquia Jedi, na verdade, Jedi Fallen Order, Jedi Survival. E se você não conhece Star Wars pelos jogos, você conhece muito bem Titanfall, tá? Então, aqui a Bit Reactor, na verdade, é a primeira obra deles, é mais um estúdio indie aí, foi formado para fazer justamente essa parceria aí com a Respawn Entertainment. E aqui a Bit Reactor tá trazendo um jogo de estratégia baseado em turnos. Então, baseado em turnos como se fosse o Civilization, sabe? E não algo mais similar como um Age of Empires. Age of Empires é o RTS, estratégia em tempo real. Então, aqui a gente tem uma coisa muito interessante, porque assim, além da confirmação de um novo jogo de Star Wars vindo aí, tanto da Bit Reactor como a Respawn também, a gente tem uma coisa muito interessante, que é a nossa preocupação em estar tendo anunciado um jogo, e a gente espera que esse jogo venha aí, né, que não caia no limbo como Knights of the Republic ou Star Wars Eclipse e por aí vai. Embora esses dois, né, Star Wars Eclipse, tanto também o remake de KOTOR, é mais por desavenças da própria empresa que está fazendo, tanto a Spire, quanto a CB Interactive, quanto também, por exemplo, a própria Quantic Dream também, responsável pelo Star Wars Eclipse, que tiveram esses problemas e não necessariamente foi Star Wars em si. Respawn Entertainment é um nome já consagrado aí, com a duologia Jedi por enquanto, que será uma trilogia, então eu acho que eles têm muito nome, muito respaldo, e eu acredito que esse é um dos projetos mais certos aí para serem lançados em referente a jogos de Star Wars, tá? E a gente ainda tem também alguns rumores que ainda não se concretizaram, mas a galera de Total War, tá? Creative Assembly, tava dando uma olhada em fazer um Total War de Star Wars, coisa até inclusive que eu já cobri aqui em notícias. E é claro, no final do dia a gente tem um showcase de cosplay, aos interessados de cosplay, é exatamente isso, tá? E dia 20 de abril, o último dia da Star Wars Celebration, lá no domingo, a gente abre com uma ideia aí da Star Wars Visions Volume 3. Então a gente já sabe que vai ter a terceira temporada de Star Wars Visions, a gente vai obviamente anunciar aí os novos estúdios, provavelmente as novas histórias, vai dar uma sinopse aí para o que vem. Então, basicamente, é um painelzão aí da terceira temporada de Visions e dizendo o que é que vem aí no futuro, data de lançamento e por aí vai. Depois a gente tem basicamente o Disney Experiences, aquele coisa temática ali da Disney para parques temáticos, né? Muito frequentemente visto em Star Wars Celebration. Então, basicamente, coisas do parque da Disney, coisas de experiência, enfim, coisa da Disney mesmo. E depois, logo em disso, a gente tem a apresentação da ILM em Mandalorian, aí por trás da cena, né? The Mandalorian, o livro de Boba Fett, Ahsoka e muito mais, ou seja, os filmes, né? Os filmes de Star Wars originais. Então, mais um painel aí da ILM, contando talvez a história, para quem não tá ligado, para quem não viu o outro painel também da série documentário da ILM, como eu já mencionei aqui. Mas também aqui você é um pouco mais de série, né? Para ver como o volume foi feito, como são utilizados, como refletiu na indústria e por aí vai. Então, basicamente é isso, é um painel mais da ILM mesmo, para mostrar efeitos visuais, mostrar a criatividade das pessoas atrás, né, de Star Wars, é uma coisa muito da hora. Depois tem um painel muito curioso aqui, que é a família Fett. Tem Mary Morrison, Daniel Logan, né, o Boba Fett aí, né, Jango Fett, claro, né, nas prequels, mas Boba Fett no livro de Boba Fett, e Daniel Logan, o cara que fez o Boba Fett em The Clone Wars, deu a voz, né, e tal, e Daniel Logan também que fez Boba Fett, o jovem Boba Fett em Ataque dos Clones. Então, eles vai ter esse painel aí pra conversar sobre isso. É muito da hora as histórias do Temuera Morrison. Quem não conferiu o painel de tantos anos aí, né, de celebração de Ataque dos Clones em 2022, de 20 anos, deve conferir porque é um ouro escutar as histórias do Temuera Morrison. Então eu até quero muito saber como é que vai ser isso daqui. E depois a gente tem uma coisa muito da hora, que são os coadjuvantes heróicos da saga Star Wars. Anthony Daniels, o painel com a Ahmed Best, e também com Alan Tudyk também, que é o cara que faz o K2SO, para perguntar assim, né, que vão ser perguntados, é claro, vão ser falados, aí vão falar, a galera vai falar sobre como é ser os coadjuvantes de uma galáxia muito, muito distante. É bom ver que o Ahmed Best está voltando aí, para, né, ser amado por todo mundo depois do Jar Jar Binks e tal. E o Anthony Daniels nem se fala, né? A performance dele é muito boa, muito icônica como C3PO. Sempre tem histórias muito boas, e Alan Tudyk também. Então, basicamente, você tá vendo aí umas 3 gerações de Star Wars. Alan Tudyk como K2SO, você é o cara que veio na época Disney.
lá em 2016 para fazer Rogue One. Jar Jar Binks é o cara que já veio depois do C3PO, que veio o original aí, então tem muito mais histórias, desde 77 com George Lucas e por aí vai. E aí você tem o Jar Jar Binks que vem em 99 e faz essa ponte daí para saber como foi, né? E como também o próprio Jar Jar Binks foi um modelo de computador que meio que revolucionou também a indústria, a maneira como os modelos são capturados e por aí vai. Então é muito da hora você tá esse painel aí e muito da hora também ver essa galera curtindo estar aí também. E depois, é claro, a gente tem os 50 anos da mágica. Eu falei, né, que Star Wars estava completando 50 anos daqui a 2 anos, mas esse ano a ILM completa 50 anos, que basicamente a ILM foi construída, foi desenvolvida, foi criada pelo George Lucas, na verdade, quando o George Lucas ele estava querendo fazer Star Wars. Então, bom, né, essa época de produção aí, a ILM com certeza não foi fundada somente em 77, né? Ela foi fundada lá em 75. Então a gente tem aqui a história dos 50 anos da ILM. Eu tenho quase certeza não, mas eu quero esperar muito que o próprio George Lucas apareça nesse painel, porque a ILM é afinal o legado dele, né? Eu acho que seria muito da hora você ter uma aparição aí do George Lucas para comentar não somente os filmes de Star Wars, mas também a visão que ele tinha do futuro de Hollywood, como a ILM fez, né? Afinal, a gente deve muito hoje em dia para a indústria em si, Star Wars, né? Então, a Star Wars. Então eu acho que a colaboração aqui da ILM desses 50 anos não pode ser muito menos do que o merecedor do que 50 anos. E a gente finaliza aqui os painéis da Celebration Japão com o final de Star Wars Rebels. Então assim como a gente teve o screening, né, o finalzinho ali passando de The Clone Wars, o Cerco de Mandalore, a gente também vai ter o finalzinho aqui das temporadas de Rebels, né, da última temporada de Rebels aí, onde você tem todo aquele rolê com Ezra e por aí vai. Não vou dar spoiler aqui, tá, mas se você assistiu, você assistiu. Mas é muito da hora você ver que, tipo, provavelmente vão, tipo assim, uma retrospectiva, um negócio maneiro, mas é muito da hora que, assim, vocês vão começar a dar mais foco aí pra uma Ahsoka que tá vindo, Mandalorian Grogu que tá vindo, que tá muito mais nessa época aí, que é consequência diretamente ali do final de Rebels, que é aquela continuaçãozinha aí, feito pela série do Ahsoka, tá? Então fora isso a gente tem a cerimônia de encerramento da Celebration Japão, então é muito da hora ver que essa programação tá recheada de novidade, tá recheada de coisa, então com certeza acompanha nossa cobertura aqui, tá? Como diríamos aqui no Império, é melhor você vir aqui para receber as notícias, porque afinal o Império é o único noticiário que você precisa, é claro, brincadeiras à parte. Mas é isso, eu tô ansioso pra saber essa Celebration, ansioso pros anúncios, ver o que é que estão vindo por aí. E bora que a gente vai cobrir aqui, bora ver como é que vai sair essa cobertura nos dias 18 a 20 de abril. De novo, 18 e 20 de abril no Japão em 2025, tá? Star Wars Celebration, 48 anos de Star Wars. Como diríamos aqui no Império, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações para você não perder mais vídeos como esse daqui de notícias, a nossa cobertura da Star Wars Celebration e também outros conteúdos como, por exemplo, nosso clube de HQ, nossas gameplays e também nossos vídeos de conteúdo de Star Wars. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima. Long live